Talvez a visão seja o mais simbólico dos sentidos. Desde a antiguidade, enxergar foi associado a compreender, discernir, iluminar. Os filósofos diziam que a ignorância era como viver numa caverna escura e que o saber era como ver à luz do sol. Não por acaso, até hoje, nós usamos expressões como agora eu vejo, para dizer que finalmente entendemos algo. E curiosamente, embora os olhos sejam apenas um instrumento físico, é no cérebro e mais ainda na alma que a verdadeira visão acontece. O olho humano é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes, mas ainda assim pode ser cego para aquilo que é mais importante: a realidade espiritual, o valor das pessoas, a direção de Deus. Por isso, enxergar, no sentido mais profundo, é um dom que vem do alto. E é sobre isso que essa reflexão vai tratar hoje. Sobre os diferentes tipos de visão e o que Deus deseja nos mostrar. Você já reparou que muitas vezes nós queremos que as pessoas enxerguem o mundo como nós enxergamos? Queremos que elas vejam com os nossos olhos, que elas compreendam com a nossa perspectiva. Mas será que nós mesmos estamos vendo com clareza? A palavra do Senhor nos mostra que há diferentes níveis de visão e que sem a ação do Espírito Santo nós podemos estar vendo de forma distorcida pelas lentes do medo, da raiva, enfim, de sentimentos que distorcem a realidade ao nosso redor. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e ele está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você, dentro dessa reflexão sobre a visão, sobre os olhos, está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 15 ao 17. Ele diz o seguinte: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E no verso 17 diz assim: E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Às vezes, o medo toma conta da gente, porque nós estamos considerando apenas o que está diante dos nossos olhos. O servo do profeta Eliseu enxergou os exércitos inimigos, mas ele não conseguiu enxergar a providência de Deus. Cavalos e carros de fogo que Deus já havia providenciado para aquela batalha. Nós precisamos de uma visão espiritual, como a de Eliseu, para confiar que Deus está agindo,
mesmo quando nós não enxergamos. O segundo texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 22 ao verso 25, que diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Eu vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Esse é um milagre realizado por Jesus em duas etapas. Na primeira etapa, o cego passa a enxergar parcialmente. Ele vê pessoas como árvores. Muitas pessoas enxergam os outros, as outras, como objetos, como obstáculos, ou simplesmente como instrumentos para cumprirem os seus desejos, para realizarem os seus propósitos. Só Jesus pode restaurar a nossa visão, para que nós vejamos o outro em sua dignidade e no seu valor. Deus quer hoje restaurar a sua visão para que você veja gente como gente. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, restaura a minha visão. Amém? Faça esse pedido de oração aqui para Deus. Senhor, restaura a minha visão. E o terceiro texto, escrito pelo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, e aqui Paulo escreve Deus com D minúsculo, o Deus dessa era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe uma batalha espiritual sendo travada pela nossa visão. A cegueira espiritual impede muitas pessoas de enxergarem plenamente a luz do Evangelho. E nós temos que orar para que Deus remova esse véu. Em Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus disse o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a verdadeira visão não depende só dos olhos, mas da pureza do coração. Para enxergar com clareza a vida, as pessoas, até o próprio Deus, nós precisamos de um coração alinhado com Ele. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem nesse momento com os olhos turvos pela dor, pelas decepções, pelas circunstâncias, pelo medo. Talvez você tenha enxergado pessoas como ameaças. Talvez você esteja vendo a vida como um fardo. E até mesmo você esteja vendo Deus como alguém muito distante. Mas o convite de hoje do Espírito Santo é muito claro. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Por isso que eu pedi para você escrever: Senhor, restaura a minha visão. Não existe transformação sem verdadeira visão. Não existe cura sem revelação. É por isso que a gente precisa orar como Eliseu orou, clamar como o cego de Betsaida e buscar a pureza do coração,
prometida por Jesus lá no Sermão da Montanha. O nosso desafio de hoje é esse: não se conforme em enxergar com os olhos da carne. Peça a Deus uma nova lente. Clame a Ele por discernimento. Deixe o Espírito Santo purificar sua visão para que você veja o que Deus quer que você veja. A glória dele sobre você. O valor do próximo ao seu lado. E o propósito eterno que está à sua frente. Você está pronto para ver como Deus vê? Então eu quero orar pela sua vida. Amém? Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de declarar pela fé: Senhor, restaura a minha visão. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti com um único clamor: restaura a nossa visão. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos, Pai, do nosso entendimento, da nossa fé, do nosso coração. Porque muitas vezes nós temos andado como cegos, tropeçando em sentimentos confusos, em julgamentos errados, em medos que nos paralisam e em ilusões que nos afastam da Tua verdade. Assim como o servo de Eliseu, nós nos sentimos cercados. Vemos exércitos de problemas ao nosso redor. E o desespero tenta tomar conta do nosso coração. Mas hoje nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos para que vejamos que o Teu exército é maior, que o Senhor já está agindo, mesmo quando os nossos olhos naturais não conseguem perceber. Assim como aquele cego que via homens como árvores, talvez nós tenhamos enxergado as pessoas de forma distorcida, como ameaças, como objetos, como meios para alcançar os nossos fins. Perdoa-nos por isso, ó Deus. Cura a nossa visão emocional e relacional. Ensina-nos a ver como o Senhor vê, com compaixão, com graça e amor. Eu oro por aqueles que estão cegos espiritualmente. A Tua palavra diz que o Deus deste século, o nosso inimigo, cegou o entendimento de muitos para que não vejam a luz do Evangelho. Por isso eu peço, Pai, remova esse véu, traz salvação, entendimento e revelação àqueles que ainda estão nas trevas. Purifica o nosso coração, porque os puros de coração verão a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivar uma vida de santidade, de arrependimento, de obediência. Que a nossa visão não seja distorcida pelo pecado ou pela amargura, mas que ela seja iluminada pela Tua presença. Eu quero orar por cada pedido de oração que está sendo apresentado aqui pelos meus irmãos nos comentários desse vídeo. Visita, Senhor, aquele que está enfermo e dê a ele a cura. Restaura essa pessoa que está vivendo um momento de crise no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Renova as forças daqueles que estão cansados. Consola essa família, ó Deus, que está enfrentando a dor da perda, a dor do luto. Sustenta com o Teu vigor aquele que já não sabe mais para onde ir. Tu és o Deus que tudo vê. O Senhor vê as nossas dores, as nossas lágrimas e até o nosso silêncio. E nós confiamos que o Senhor já está agindo em nosso favor. Por isso nós terminamos essa oração declarando: abre os nossos olhos espirituais. Nós queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua mão sobre nós, queremos ver a vida com os Teus olhos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abriu seus olhos de alguma maneira, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar aqui do lado de cá. Selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas que você ama e que você sabe que precisam
ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.